Muito bem, bom dia, bom dia. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração. Uma boa segunda-feira, que Deus abençoe sua semana, que seja uma semana abençoada por Deus, cheia da presença de Deus, cheia das instruções de Deus, cheia da vitória de Deus para a sua vida. Eu abençoo a sua semana, eu abençoo o trabalho das suas mãos, tudo que você fizer com as suas mãos será abençoado por Deus. Amém? Seja uma semana você entender também o privilégio de andar com Deus, né? O privilégio de ouvir a presença de Deus. Vamos meditar numa palavra de Deus aqui. O Evangelho de São João, capítulo 14, o versículo 1 diz assim, ó: Não se perturbe o seu coração. Creia em Deus e creia também em mim. Aqui Jesus estava no final do seu ministério terreno. E Jesus já estava falando sobre não estar mais na terra. Ele cumpriu um propósito divino e agora ele ia voltar da onde ele era. Jesus era do céu. Então, por isso que a Bíblia diz que o segundo Adão, que é Jesus, ele é do céu e ele tem que voltar para o céu. E ele veio buscar quem é do céu. Mas aqui Jesus está dizendo para os seus discípulos que ele vai ficar ausente, ao menos por um determinado momento da vida. E os discípulos começaram a se entristecer, se perturbar com isso. Por quê? Porque Jesus era diferente de todo o ambiente religioso. Toda religião em si, ela não podia fazer milagre. E os discípulos que acompanharam Jesus viram que Jesus veio estabelecer um modus operandi novo de vida. E que Jesus veio estabelecer um ambiente de amor, não de lei, não de condenações. E que nas pautas de Jesus é sempre olhar o próximo, a necessidade do próximo. Por isso que quando pessoas tinham fome, Jesus deu de comer. Quando pessoas tinham necessidade de um perdão, Jesus perdoava. Quando as pessoas tinham necessidade de um milagre, Jesus curava as pessoas. E agora esse mesmo Jesus, que fazia tudo diferente do que todo o movimento religioso da terra, e principalmente o movimento judaico, né, que era, então, a maior das religiões, que eram os fariseus, então, aí, eles começaram a se entristecer. E é uma verdade, se Jesus estivesse com a gente aqui, ele começasse a falar, olha, eu vou abandonar vocês por um tempo, mas aí Jesus vai dizer uma palavra maravilhosa, ele vai dizer assim, ó, não perturbe o coração de vocês. Ou seja, não tenha nenhum medo, nenhuma desconfiança. Por quê? Creiam em Deus e creiam também em mim. Porque aí Jesus vai dizer, olha, eu vou para a casa do meu Pai e eu vou preparar moradas para vocês, um lugar para vocês viverem. E um dia eu virei e voltarei buscar vocês para mim. Então Jesus está dizendo que ele nos abandona fisicamente por um tempo, mas jamais espiritualmente. Deus sempre está conosco. Mas um dia Jesus voltará. Esse Jesus que veio publicamente, viveu publicamente, um dia voltará publicamente. Voltará publicamente. E esse vai ser um dia glorioso. Vai ser um dia terrível para muita gente, mas vai ser glorioso para aqueles que esperam a volta de Jesus. Mas mesmo assim, na nossa morte física, nós encontraremos com Jesus. Tem duas maneiras de Jesus buscar a gente. Uma é na nossa morte e a outra é no arrebatamento da igreja. Mas todos passarão por um ambiente de transformação, ou na morte física, ou no arrebatamento da igreja. E o que mais me deixa... Esses dias o meu filho me fez uma pergunta. Ele falou, meu pai, você acredita em Deus? Eu falei assim, de todas as coisas que eu creio, a que mais firmeza eu tenho,
aqui com mais absoluta convicção é que eu creio em Deus e que eu amo Deus mais do que qualquer coisa nessa terra. Nada nesse mundo me atrai, nada nesse mundo me dá uma satisfação como Deus me dá. Todas as outras coisas, eu acho que são coisas, mas Deus é diferente. E eu creio desesperadamente nessa promessa de Deus. Não tenho nenhuma perturbação no meu coração quanto à volta de Cristo, quanto à minha salvação em Cristo, creio de todo o meu coração. E eu quero profetizar sobre sua vida que tudo aquilo que o diabo semeou de dúvida em relação a Deus no seu coração caia por terra. E que você renove sua fé, sua paixão por Deus, o seu amor por Deus, né? E que essa semana seja uma semana de experiências com Deus na sua vida. Que você experimente ter experiências pessoais com Deus, e isso afirme mais sua fé. Você receba os milagres de Jesus e que isso afirme mais a sua fé em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te abençoo nessa semana para uma semana de experiências com Deus, de coisas boas com Deus. Amém? Gente, nós já vamos orar o Pai Nosso agora, e eu só quero falar de um livro aqui, tá? Ó, esse livro aqui, Oração em Línguas, esse livro está na promoção, R$ 39,00, com frete grátis para todo o Brasil. Então, corre e compra esse livro aí, porque é um livro que vai abençoar muito a sua vida, tá? Você pode pedir aí pelo comentário fixo, tem aí o WhatsApp do escritório e também tem o site para você fazer o pedido, tá bom? Tem outros livros na promoção lá, né? Tem o livro Sonhos na promoção, tem o livro Finanças, a Maneira de Deus, são livros que estão bastante promocional, então aproveita, até menos que durar o estoque desses livros aí, tá bom? Vamos orar então, querido? Ajunte seu coração com fé, porque quando a gente começa orando o dia, a semana, tudo vai melhorando. Quando você ora, tudo melhora. Então vamos orar ao Pai Nosso junto, para que essa oração poderosa de Jesus nos guarde, nos traga providências em nome do Senhor Jesus. Então ore comigo e diga assim: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, e venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. E dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, antes, livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, de hoje para todo sempre. Amém, amém e amém. E que a bênção do Senhor esteja sobre sua vida, que Deus te abençoe nesse dia, que Deus te abençoe nessa semana, que você tenha um grande dia com Deus, uma grande semana com Deus, que Deus te abençoe.